Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dialogando com as Ideias. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para dialogar acerca das Escrituras Sagradas. Lembrando que quando eu fiz este canal, eu construí esse canal, no canal ainda não tinha a descrição a qual o canal iria trilhar. Então hoje eu já me inscrevi lá, já escrevi na descrição, se você clicar lá sobre, vai estar lá quem eu sou Rodrigo Santos, teólogo, tenho formação em filosofia e também estou concluindo meu curso de História, mas gosto mais de falar acerca das Escrituras Sagradas que das outras ciências, mas também falo e é um conteúdo a qual aqui também não vai faltar, isso você pode ter certeza. Porém, no entanto, sempre que eu vou falar alguma coisa que eu estudo, ele acaba passando um pouquinho do tempo, porque as pessoas estão acostumadas a lidar com 15, 20 minutos. Há conteúdos que nós conseguimos esgotar em 15, em 10, em 13, mas quando a pessoa ela está querendo aprender algo, principalmente no que diz respeito à palavra de Deus, às Escrituras e à Bíblia, a não ser que eu fizer uma série de estudos. Porém, não é o caso aqui hoje. O caso aqui hoje é apenas um estudo. Por que eu vou fazer então uma série de estudo? Sendo que eu posso falar aqui em meia hora, 40 minutos, você vai aprender, você pode assistir a metade, depois você assistir a outra metade, sem problema algum. Olha aqui, antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, que todas as vezes que eu gravar um novo vídeo, vai chegar aí para você. Todas as semanas eu gravo cerca de 3, 4 vídeos, com exceção de algum percalço ou problema. Mas sempre quando não surge nenhum imprevisto, certamente sempre terá lá 3 a 4 vídeos para você estar assistindo, para você estar dialogando com as suas ideias, para que você esteja aí formando a sua consciência, o seu espírito, uma consciência crítica, para quando você estiver num determinado lugar, numa determinada circunstância, numa determinada ocasião, você poder fazer a sua crítica construtiva ou poder fazer a sua crítica destrutiva. E isso então compõe-se aqui no conteúdo do canal Dialogando com as Ideias. Então tá lá na descrição quem eu sou, a minha formação, o rumo que o canal tende a trilhar também está lá. Graças a Deus já fiz essa parte. E como eu havia prometido para vocês, um dos estudos que eu queria ministrar aqui é acerca da revelação, iluminação e inspiração da Bíblia. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, olha. Nas igrejas, 99% dos pastores não tratam de temas que eu vou tratar aqui. Por isso que eu falo para você, se você quer aprender, se você quer realmente, se você é obcecado, se você tem sede da palavra, quer aprender a pregar, eu tenho um estudo aqui que eu posso fazer uma série de teologia básica para vocês, de 24 matérias. Eu tenho conteúdo aqui para a vida toda, entende? Então se inscreva no canal, dê seu like, porque é muito importante para mim e muito importante para você, para mim também, porque você vai aprender e eu vou continuar aqui ministrando os estudos até que esses estudos venham ser disseminados para todos os lugares e as pessoas venham aprender acerca da relação entre palavra e Deus. Mesmo quando esse conteúdo não for das Escrituras, pode ser também filosófico, histórico ou alguma coisa na atualidade, na realidade que está acontecendo, que nós vamos fazer uma ponte com as Escrituras também, pode ser ou pode não ser, porque uma palavra arcaica que não tem um conteúdo que possa fazer uma ponte entre a realidade nossa, é uma palavra que não serve para nada, mas que isso não é o caso da Bíblia. Tudo bem, pessoal? Ó,
agradeço vocês de coração, as pessoas que aqui estão se inscrevendo. Vou repetir mais uma vez. Lá no sobre, vocês vão prestar atenção que eu coloquei assim, que este canal se trata de fazer com que as pessoas saiam de uma fé meramente abstrata para entrar numa fé real na prática da palavra de Deus. Uma fé que pensa e uma razão que crê. Certos assuntos que eu vou abordar aqui e que eu já estou abordando, nem sempre as pessoas concordam. Muitos dos assuntos que eu trago, dos temas, elas discordam. Por quê? Rodrigo, por que elas discordam? Elas discordam porque é algo novo, é algo que elas nunca ouviram dentro da igreja, entende? Na igreja, as pessoas, os pastores, eu sei, eu tenho amigo pastor, eu já trilhei por lá. O conteúdo, ele vem lá do seminário, da faculdade teológica, do monastério, aonde for, para a igreja. E não é a igreja que manda informações para lá. Não é a igreja que manda o conteúdo teológico para lá. É de lá para cá. Esta é a lógica. No entanto, as pessoas começam a ler e começam assim a adquirir com outras pessoas, e isso acontece muito em grupos de estudo, células, tirar versículo fora do seu contexto, fazer pretexto e começar a jogar nas pessoas, condenar a conduta das pessoas, o pensamento teológico das pessoas, o pensamento espiritual das pessoas, o pensamento acerca da palavra de Deus e por aí vai. Aí vai virando uma verdadeira lambança. Então hoje eu estou aqui com vocês para tratar de inspiração, iluminação e revelação das Sagradas Escrituras. Esses temas são poucos tratados dentro da igreja, porque ali também a questão não é o tema em si, a questão é a imagem daquele que está ali na frente ministrando. Entendeu? Porque tem muitos temas polêmicos, mas se você estudar com uma didática, um pensamento conciso, fazendo o resumo daquilo ali e traduzindo uma ideia acerca da qual a pessoa pode digerir gradativamente, dá certo. Mas eu conheço, a vida dos pastores é visita, é santa ceia, é corrido. Então ele também tem que fazer o sermão deles, eles têm que pregar. E ainda mais em temas que envolve sexualidade, que envolve predestinação, que envolve livre-arbítrio, que envolve cerca de inferno, a salvação, quem vai ser salvo, quem não é. Gente do céu, vocês não sabem o que é isso. Então eu tenho meu tempo aqui, e se você quer aprender isto e muito mais, você se inscreva no canal, beleza? Será muito importante para mim, será muito importante para você, e será muito importante para aqueles que hão de ouvir. Certamente eu não vou pregar aqui nenhuma heresia, porque certa vez os discípulos chegaram em Jesus e disseram assim: "Ô Senhor, tem uns caras aí, umas pessoas aí, falando e usando o teu nome." Jesus disse assim: "Aquele que não é contra nós, é por nós." Então eu quero deixar essa palavra da boca de Jesus Cristo, que eu não estou contra ele, mas sim a favor dele. Correto, pessoal? Então vamos entrar aí no conteúdo propriamente dito. Legal? Beleza? Estão entusiasmados? Estão alegres? Contentes? Mais um diálogo com as ideias aí acerca de um tema que vai esquentar, hein? Então vamos lá. O que é inspiração? O que é revelação? E o que é iluminação? Primeiro, as Sagradas Escrituras, ela é a inspiração de Deus. Rodrigo, o que é inspiração? Inspiração é um ato do Espírito Santo que capacita o homem para o registro das suas obras. Ou seja, a inspiração mostra no olhar dos homens e no coração dos homens acerca da revelação, que é o segundo tópico que nós vamos tratar. O homem, pela iluminação do Espírito Santo, pela iluminação que se dá na consciência e no espírito e na alma do ser humano, aqueles que confessam Jesus Cristo, faz com que os olhos das pessoas começam a mudar acerca dos firmamentos,
começa a mudar acerca de como tratar a outra pessoa, como tratar o próximo, e assim vai. Isto é o que nós chamamos de inspiração da palavra de Deus. Os autores bíblicos, eles foram inspirados. O Espírito, a palavra inspirado, ela quer dizer um sopro. Como o Espírito Santo fez isso, a Bíblia não relata, mas nós vemos que os autores foram inspirados pelo Espírito Santo a relatar coisas que só poderia vir de Deus e mais de lugar algum. Pessoal, eu quero fazer um entre parênteses aqui, que a Bíblia não é psicografada, que, como no Espiritismo, Chico Xavier e por aí vai, Deus não ia falando e o autor ia escrevendo. Não é nada disso. Não tem essa convicção, não existe. Isso não existe. Existe a inspiração que o Espírito Santo dá. Eu vou falar mais 2 tópicos aqui e depois vou voltar nesse assunto para vocês entenderem exatamente. Agora nós vamos falar acerca da revelação. Rodrigo, o que é revelação? Revelação é abrir, é descortinar. Então o que tem aqui também aqui para nós, o que Deus faz para que a sua palavra chegue até nós? Ele abre as cortinas e é um ato de Deus que se revela ao ser humano. É um ato de Deus que se revela a nós. E com essa revelação, nós passamos a conhecer a pessoa de Cristo, do Espírito Santo e também de Deus. Então, Deus, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo a duas manifestações, as quais Deus nos revelou até nós, que é, primeiro, na pessoa de Jesus Cristo, que João diz que o Verbo se fez carne e esteve entre nós. Então, o Verbo, a palavra, se fez carne, que é Jesus Cristo, e entrou no meio de nós. Então, Deus, ele se manifestou pela pessoa de Jesus Cristo e também pela sua palavra, mas não para por aí. Tem outras revelações. Tem a revelação especial, tem a revelação natural, mas eu quero me limitar só a isso para vocês terem uma ideia, um parâmetro, uma porta para que vocês entrem e para que vocês mesmos possam estudar por si, pesquisar, a internet cheia de conteúdo. Cuidado também, há conteúdos bons e conteúdos ruins. Tem que fazer uma análise muito minuciosa, com espírito crítico, para poder saber o que é bom para a minha fé e o que é bom para a sua. Então, em terceiro lugar, nós temos a revelação. Rodrigo, o que é revelação? É um ato de Deus que, através do Espírito Santo, ele capacita os seres humanos a entenderem a sua palavra e o seu conteúdo. A revelação é essa, certo? Então, quando Deus ele se manifesta na pessoa de Jesus Cristo, ou ele te dá essa revelação, os seus olhos começam a entender a palavra de Deus. Estão compreendendo a ideia? Não é entender, é compreender a ideia. A revelação nada mais é que isso. Não é acerca das coisas complexas, da teologia sistemática, ceia, livre-arbítrio, predestinação, sexualidade. Não é isso. É a palavra que salva, a palavra simples, aquela palavra que você olha e você vê Jesus, que foi o Verbo encarnado, que pode nos dar a salvação, correto? Então vamos lá. Continuando aqui o nosso dialogando com as ideias, agora que vem o grosso. Agora vem o grosso. Eu vou até tomar um pouquinho de água aqui, porque agora que vem o grosso. Pessoal, quando nós falamos acerca de inspiração, revelação e iluminação, não tem como deixar de lado um teólogo suíço chamado Karl Barth. Gente, se você é de tradição reformada, se você é um batista, se você é um anglicano, um presbiteriano, um metodista, o presbiteriano entende. Os outros aí ficam meio lá, meio cá. Sabe por quê? Porque Karl Barth, tem esse livro aqui, Palavra de Deus e Palavra do Homem. Karl Barth é o cara. Mas ele é
ridicularizado principalmente pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Vocês aprendem lá no seminário que a Bíblia não é a palavra de Deus e que a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia, na cabeça deles, de certas pessoas, eu não quero denominar a instituição pentecostal ou neopentecostal, eu estou dizendo assim que é na maioria, genericamente falando, que se encontra esse acervo, esse grupo de pessoas. Por quê? Porque lá não é assim que eles entendem. Eles entendem que a palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada, é inerrante. Ela não tem erro, ela é perfeita e tudo. Então nós vamos ver aqui. Então, Karl Barth é um teólogo suíço, um teólogo muito bem conceituado. No entanto, que ele é um teólogo assim que foi um dos maiores teólogos da tradição reformada, considerado pela maior parte dos teólogos protestantes. Enfim, agora você sabe o que eu vou fazer? Karl Barth diz assim, ó, em um livro dele, ele diz assim, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Rodrigo, o que é isso? É heresia? Não, não é heresia. Karl Barth. Rodrigo, como eu faço para ter acesso a esse conteúdo? Você pode até ter acesso, porém, é uma linguagem muito erudita, que não é para qualquer um, a não ser aquelas pessoas que já estão ali familiarizados com os termos teológicos, assim como no direito e outras ciências. Então, às vezes, você acaba pegando esse livro, pelo prefácio, você já joga ele fora. Por quê? Porque você não entendeu algumas palavras. São palavras eruditas e acadêmicas. Então tem muitos termos ali que você não vai entender. E se você não entende um termo, você não vai saber conjugar ele no seu contexto. E aí atrapalha toda a sua cabeça e você sai falando asneira por aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eu vou resumir basicamente, quero que vocês prestem atenção comigo, para mim, fica comigo até no final, principalmente esses que ficam andando aí falando, que Karl Barth do diabo, onde já se viu, o cara falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, que não é a palavra de Deus. Calma lá, meu amigo, calma lá, minha amiga. A forma do pensamento de Barth vai muito além do que o mero pensamento que você tem a respeito dele, de que ela é apenas o que contém a palavra de Deus. Vamos lá então. Gente, Karl Barth, por ter sido... Veja bem, a gente não pode considerar Karl Barth como um teólogo conservador por não afirmar tradicionalmente que a Bíblia é a palavra de Deus, mas por outro lado, também nós não podemos colocá-lo ou inseri-lo no conjunto dos liberais, porque ele afirma, ao seu modo, que a Bíblia é a palavra de Deus. Como que entender isso agora, Rodrigo? A gente não pode enquadrar o cara dentro do conservadorismo, porque ele entende que a palavra não é de Deus. Aí a gente também não pode enquadrar ele dentro da teologia liberal, porque lá ele fala que é a palavra de Deus. Rodrigo do céu, explica isso para mim. O que é? Que paradoxo louco que é isso? O que é um paradoxo? Basicamente, paradoxo é uma declaração assim que aparentemente você considera verdadeira e leva a uma contradição lógica. Em outras palavras, é o oposto daquilo que você entende, que alguém pensa ser verdade e não é. Entendeu? Isso é um paradoxo. Rodrigo, que paradoxo doido que é esse? Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Estas duas afirmações, ou melhor, a negação exposta interiormente torna receptível e complexa. Porque ora ele fala que ele crê que a Bíblia é a palavra de Deus, e outra hora ele fala que não. Então nós não podemos conjugar ele se ele é do conservador ou do liberalismo. Pois é. Então, a afirmação dele, ela é um pouco complexa. Então, exige agora sua atenção
total em mim para você não dizer que eu comecei a falar heresia por aí. Pelo amor de Deus, hein? Foca em mim aí, porque a desatenção, a perca do foco, só leva às coisas erradas. Eu vou tentar então expor para vocês um breve pensamento do teólogo, de modo a esclarecer minuciosamente a ideia que ele entende ser a palavra de Deus. Ó, gente, Barth, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Barth, o que o Barth pensa? Karl Barth. Karl Barth, ele dialoga assim, ó, ele entende ser necessário distinguir entre revelação e testemunho da revelação. Nós falamos aqui revelação, inspiração e iluminação, certo? Mas no contexto de Barth, na ideia do Barth, a questão de revelação, ela cai em outro lugar. O que eu disse, mas se cai em outro lugar, então por que você falou de revelação pra gente? Porque isso é genericamente que você aprende nas igrejas. Iluminação, revelação e inspiração. Ela é muito fácil. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus, aqui é iluminação, aqui é revelação, aqui é inspiração. Você aplaude, ótimo, aprendeu, tchau, obrigado. Mas põe lá um pensamento de Barth, para ver se fica um sentado lá. Não fica, não fica. Sabe por que não fica? Porque aquilo ali vai tudo contra aquilo que a pessoa aprendeu até naquele dia. Vocês entendem? Ou seja, você vai desmanchar a fé da pessoa para reconstruir novamente. Aqueles que têm uma ideia ainda ampla, aquela pessoa receptiva, aquela pessoa que quer aprender, que quer dialogar, fala comigo aí, não, tal, eu vou procurar estudar também, eu vou procurar acerca. Mas há muitas pessoas totalmente irredutíveis. Não tem como. Não tem como. O cara não quero saber, o cara ser herético. Gente, e ainda acaba fazendo conflito, viu? Fazendo conflito. Então, o que Karl Barth pensa das escrituras sagradas? Ó, Karl Barth, ele entende que a palavra de Deus é uma revelação, correto? Mas ele entende que que a revelação é um testemunho da revelação. Rodrigo, o que é isso? Revelação, testemunho da revelação. A revelação foi para os apóstolos, foi para os profetas, foi para os discípulos. Nós herdamos o testemunho da revelação. Estão entendendo? Então é aí o pensamento de Barth. Barth não entende que aqui Deus descortinou para nós especificamente. Não. Deus descortinou a sua revelação lá atrás para os apóstolos, para os discípulos, para os profetas. E o testemunho destes apóstolos que foi revelado tal mensagem, o testemunho deles é o que chegou até nós. E isso ele denomina como sendo a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Ou seja, ainda que se diferencie da revelação ali a qual eu falei, a Bíblia ela se constitui um testemunho pelo qual nós temos acesso à revelação divina. Não deixa de ser palavra de Deus. O cara não falou que não é palavra de Deus. Ele só entende que a revelação, que a palavra de Deus, nós herdamos a revelação como testemunho. Porque a revelação foi para mim, Deus não falou comigo ali. Eu não vivia há 2000 anos atrás. Eu não vivia no contexto de Nero, de César. Eu não vivi junto com os judeus, nem profetas, nem apóstolos. Então não foi para mim. Eu herdei foi o quê? Um testemunho dessa revelação que essas pessoas herdaram do próprio Deus. Então, esta é a ideia de Barth. Continuando, ela se torna aí palavra de Deus
Isso aqui que é mais fascinante. Isso que as pessoas não entendem. É fascinante quando você consegue traduzir o pensamento de Barth antes de falar que o cara é endemoniado, que o cara não é isso, fala aquilo. Pelo amor de Deus, gente, abre essa visão, abre esses olhos, abre a mente, procura ler primeiro, não fica aí em textinho fundamentalista não, onde o cara só vai meter o cacete, só vai meter o pau aí no cara, no teólogo. O cara foi considerado um dos maiores teólogos suíços dentro do protestantismo. Entendeu? Barth não é qualquer teólogo, não. Ele põe aí muitos aí dentro do bolso. Entende? Então, Karl Barth, eu não estou aqui fazendo idolatria ao Karl Barth, mas eu estou dizendo porque eu estudei Karl Barth, eu estudei a palavra do homem e a palavra de Deus, eu estudei os conceitos de palavra de Deus acerca de Karl Barth e outras literaturas dele, e não é isso. Tem que ler primeiro, gente. Tem que ler. E eu chegar em você e falar assim, sabia que a palavra não é a palavra de Deus, ela contém? Eu acabo com a tua fé. Por quê? Porque eu tenho que explicar alguma coisa. Eu tenho que dar uma razão para você entender, ou melhor, compreender, do porquê eu estou dizendo aquilo, como agora eu estou fazendo. E agora vem aquilo que é mais bonito de Karl Barth. Eu falei da contradição, né? Que ele não podia ser... Nós não poderíamos enquadrar ele dentro de uma fé tradicional, por não entender que a Bíblia é a palavra de Deus, e também não poderíamos enquadrar a pessoa do Karl Barth dentro da teologia liberal, por também entender ser a palavra de Deus. Então aí virou aquele paradoxo, e agora eu estou falando para vocês. Como então Karl Barth traduz a palavra? A revelação foi feita para os discípulos, apóstolos, profetas, e esse testemunho dos discípulos, dos apóstolos, dos profetas, chegou até nós. E a maneira como ela chega até nós, ela se torna palavra de Deus. A Bíblia como objeto, ela não é palavra de Deus. Ela é simplesmente folha e capa de couro. E tem umas rebentadas aqui em cima, aqui. Tem umas 18 aqui. Tá tudo que rebentada, riscada. Se aquilo ali é a palavra de Deus, eu já acabei com metade delas aqui. De tanto rabiscar, rasgar e fazendo as minhas marcações. Se eu tiver que ser penalizado por isso, eu tô no mato sem cachorro, porque eu risco, eu marco, eu grifo e tudo mais. Então, olha o que o Karl Barth diz. A Bíblia, ela se torna a palavra de Deus repetidas vezes por uma ação da liberdade. Veja bem, ela se torna a palavra de Deus por uma ação da liberdade da graça do próprio Deus. Ou seja, que faz com que o testemunho herdado dos apóstolos, profetas e discípulos cumpra o seu objeto de revelação a uma realidade para quem lê ou para quem ouve, para quem está lendo ou para quem está ouvindo. Quando esta revelação que Karl Barth fala que ela veio tradicionalmente nos acompanhando. A Bíblia não é a palavra de Deus mesmo. Ela é um objeto. Mas a palavra de Deus viva e eficaz, ela se torna a palavra de Deus quando ela é revelada numa realidade a qual aquele ouvinte ou aquele que está lendo possa sentir os efeitos daquela palavra dentro da sua mente e dentro do seu espírito. Olha que maravilha o pensamento do Karl Barth. E tem gente que chama o cara de endemoniado, hein? Pois é, de modo que, por meio das palavras, essa pessoa, ela também, ela veja, ela ouça o que os testemunhos, ele vai começar a ver, ele vai começar a ler, ele vai começar a ver o testemunho de Paulo, ele vai começar a ver as coisas daqueles que viveram, que ouviram e que passaram para nós.
Você vai conhecer lá as passagens de Paulo, que era Saulo, perseguidor, depois se torna Paulo, se torna aí um pregador da palavra. Então, o pensamento de Barth, para mim, é perfeito. Não existe revelação maior do que esta. Ele entende que aquilo, traduzindo, o testemunho da revelação, lá atrás foi revelado a palavra para os apóstolos, discípulos e profetas, certo? A revelação foi para eles. Nós herdamos o quê? O testemunho deles. Quando esse testemunho, que está aqui dentro, ele é lido, ele é ouvido, e ela causa uma ação, isso se torna palavra de Deus. Por quê? Senão, não vale para nada. Palavra de Deus é quando o objeto se torna o testemunho da revelação. Não objeto, capa, folha, estender lá no Salmo 91, isso não vira absolutamente nada. Nada, eu repito, nada. A palavra, o testemunho da revelação deve estar guardado na mente e deve estar guardado no coração. Espero que vocês tenham entendido, compreendido acerca da iluminação, da inspiração, da revelação e do conceito barthiano acerca das Sagradas Escrituras. Vou repetir, ele não pode ser enquadrado como um teólogo tradicional, porque os tradicionalistas creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas também não pode, e Barth não o considera assim, mas também não pode ser considerado um teólogo liberal por pensar que é a palavra de Deus, porque os teólogos liberais não entendem que a Bíblia é a palavra de Deus. E lá, para os liberais, eles veem Barth, como eu também vejo, e que é isso, como a palavra de Deus. Então, se Barth ele se torna um paradoxo, ele fica confuso na nossa mente acerca dessa perspectiva da ideia dele, mas nada que um estudo minucioso, com o material certo, escrevendo, resumindo. Pessoal, não é fácil. Não é fácil. Se vocês estão achando difícil aqui, o meu canal, ele se propõe a dialogar coisas que lá dentro da igreja você não vai ouvir. Entendeu? E eu não estou dizendo assim, mas então o Rodrigo quer ser mais isso, quer ser mais santo, ou mais teólogo, mais pastor. Não, não é isso. Eu respeito os pastores, os padres, mas respeito também, eles sabem que eu respeito, até onde eles podem ir. Porque eu também era assim. Eu queria falar, mas não podia. O princípio não dava. Os valores, eu conseguia ainda burlar ainda os valores. Mas o princípio não tem como. Tem certos assuntos que você precisa tratar com a pessoa e não pode. Sabe o que você tem que fazer? Sabe o que o pastor, o padre ou muitas pessoas aí religiosas fazem? Começa a fazer trazer aquela superficialidade. Não, mas crê em Deus, ele é todo poderoso, ele sabe de tudo. Gente, pelo amor, vai. Ele sabe de tudo. O que isso tem a ver com a pessoa? Aqui, tem que conhecer. A Bíblia fala, seja um obreiro aprovado na palavra. Tá bom? Quero encerrar agora e finalizar esse vídeo com as palavras de Karl Barth. A personificação do conceito de palavra de Deus, que não podemos evitar quando lembramos que Jesus Cristo é a palavra de Deus, não significa deverbalização, mas naturalmente implica em atenção para o fato que ela é uma pessoa em vez de um objeto. A palavra de Deus, em Barth, além de uma pessoa, também é a pregação da palavra de Deus. Em outras palavras, mesmo que você não cite nada que está escrito aqui, mas que você
lance uma palavra, não da Bíblia, mas que essa palavra leva o seu próximo aos pés de Cristo, isto se torna a palavra de Deus. A palavra de Deus não está resumida a isso aqui. Se a palavra de Deus tivesse resumido isso aqui, é um Deus fraco. A palavra de Deus, ela é muito mais além do que você pode imaginar. Se você cita uma palavra que põe aquela pessoa para cima, a sua autoestima, se você ajuda o seu próximo, se você conduz ele no caminho correto, tudo isso conduz a palavra, tudo isso é palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo a ti mesmo. Tá legal, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a iluminação, revelação, inspiração e o pensamento bartiano acerca do que ele entende de revelação e testemunho da revelação. A Bíblia aqui é um objeto, as folhas é um objeto, mas ela se torna a palavra de Deus quando eu a abro, e essas escrituras, ao eu ler e eu ao ouvir, ela traz uma transformação de forma incontestável para a minha vida. Beleza? Dê o seu joinha, se inscreva aí no canal, certo? Dê o seu like. Eu vou estar aí sempre ministrando aí umas ideias aí para vocês aprenderem. Eu quero que vocês aprendam. Eu ensino pregando e prego ensinando. É desse jeito. É mais ou menos por aí. A minha linha aí. Então tá lá sobre a descrição do canal, que o canal não se limita apenas a dialogar com as escrituras, porque as escrituras eu entendo que ela é a ponte perfeita para dialogar com outras ciências, porque ela é revelada até hoje e sempre vai ser. Ela é a palavra do Deus vivo encarnado. Tá certo, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus e até mais o próximo vídeo. Escreve lá, hein? Até mais. Pessoal, só uma coisinha que eu estava esquecendo de falar fora do meu roteiro aqui, mas que me veio à mente antes de encerrar esse vídeo, vocês me perdoem, que aqueles que acreditam na inerrância da palavra de Deus, ou seja, que a palavra de Deus não tem nenhum errinho, isso é hipocrisia. Por quê? Os autores bíblicos, eles foram inspirados, foram iluminados através do Espírito Santo e foi revelado para eles o desejo de Deus. Porém, tudo isso que é revelado, inspirado e iluminado, isso é transmitido de forma da consciência do autor, na cosmovisão que ele tinha da sua época. Por isso que eu digo a vocês que não foi psicografado. Rodrigo, mas então a Bíblia tem erro? Não, a Bíblia não tem erro. Simplesmente aquelas pessoas viviam numa cultura diferente, num contexto social, político, econômico diferente. Então eles relatavam a palavra de Deus, que era revelada, iluminada, inspirada, da maneira deles. Deus inspirava, mas as palavras eram acerca do contexto exato que eles viveram. Então, tudo isso era a palavra de Deus. No entanto, que eu vou provar aqui para vocês, aqui, lá no livro de Josué, capítulo 10, e o versículo 12, vocês podem acompanhar aí depois, está escrito assim, então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro,
não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Tendo o Senhor, assim, atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. A pergunta que eu deixo para vocês aqui agora, para aqueles que creem na inerrância da palavra de Deus, que a palavra de Deus não tem nenhum errinho, ela não tem mesmo, entre aspas. Mas o que eu estou querendo dizer, o que isso tem a nos revelar? Isso aqui se torna a palavra de Deus para mim, quando eu leio e vejo que Deus fez por Israel e pode fazer até muito mais na minha vida. Isso se torna um testemunho da revelação e a palavra de Deus que eu ouvi e que agora eu li. Mas em termos de cosmovisão e da cultura que eles viviam, o que está em volta do Sol? É o Sol que gravita em torno da Terra ou a Terra que gravita em torno do Sol? Óbvio, a Terra gravita em torno do Sol. Mas na cosmovisão que eles tinham da época, sem saber da ciência evolutiva que nós temos hoje, eles não sabiam. Para eles, o que parou foi o Sol, porque o Sol ficou lá em cima e eles puderam guerrear o dia todo. Então, não foi o Sol, mas Deus fez com que a Terra parasse. Ok? Um abraço, fica com Deus. Fica essa palavra de ensinamento para vocês aí. Até mais.